Opa, tudo bem? Você sabe como o real digital vai mudar a sua vida? Ou como ao menos ele funciona? Será esse o fim dos bancos? Ou até mesmo do papel moeda? Ou quem sabe até do Bitcoin? Como será que isso te afeta? Será que vai mudar muito a sua vida? Tem gente ainda falando que ele é basicamente uma Bitcoin no Brasil. Será que é isso mesmo? Bom, a gente se fala logo após a vinheta. Bom, em agosto de 2020, o Banco Central publicou a formação de um grupo de estudos para a criação do CBDC, que é basicamente a Central Banking Digital Currency, que é basicamente a moeda digital do Banco Central, certo? Mas para falarmos a importância disso e por que ele é necessário, vamos falar um pouco sobre a evolução do dinheiro, para entendermos a necessidade de termos um real digital. Bom, o dinheiro que temos hoje, o real, nem sempre foi uma forma tão simples assim como o papel moeda ou um dígito dentro de uma conta bancária. O dinheiro já assumiu diversas formas, tamanhos, formatos e valores, como por exemplo o cacau para os astecas, as conchas para o continente africano e o sal usado no antigo Império Romano. Inclusive, você sabia que o termo salário vem exatamente daí? Salário, vindo do latim que significava pagamento pago em sal, vem exatamente desse período, onde o sal era uma das únicas formas de você conseguir preservar os seus alimentos. Por isso, a moeda utilizada para pagar pelos serviços era o sal, o que não é um tipo de moeda, é um tipo de ativo bom, porque se você deixar cair, se cair uma chuva enquanto você está trabalhando, bom, o seu pagamento foi pelo ralo, né? E inclusive isso abre espaço para a gente poder apontar o dedo para a mãe e falar que ela sempre teve errado. No caso dos astecas, o dinheiro sempre deu em árvore. Na verdade, era a única forma de conseguir o dinheiro, né? Que era o cacau. Então você pode virar para sua mãe e falar que dinheiro dava em árvore sim. Ela só que nasceu na época errada. Mas enfim, por que essas formas de dinheiro não perduraram? Porque, bom, assim como você deve imaginar, caso houvesse uma crise ou uma escassez de qualquer um desses tipos de produtos, a sociedade tinha uma crise financeira. Assim como ao contrário, caso você tivesse uma mega produção, você teria diversos problemas econômicos. Bom, mas então, já que essas moedas não funcionaram, o que chegou? Nessa época é onde nós encontramos o ouro. O ouro que serviu como lastro e moeda para diversas sociedades ao longo do tempo. Entretanto, também não foi uma forma útil de usar a moeda, porque durante muitos períodos, tanto comerciantes quanto compradores começaram a transformar esse ouro e misturá-lo com outros metais e minérios, assim diminuindo o preço dele, ou até mesmo misturando com outros minérios e desvalorizando. Foi então, depois de muito tempo dessa moeda sendo usada, onde os próprios reis começaram a pegar minérios mais baratos, com uma produção menos custosa, e simplesmente estampar suas faces, suas caras e o valor da moeda, assim como conhecemos inclusive hoje, na nossa moeda de 10 centavos, de R$1, de 50 centavos. Todas as moedas não necessariamente são feitas de um material valioso, diminuindo o custo da produção dessas moedas. Entretanto, você mesmo deve saber, é um saco ter que andar com moedas daqui para lá, e é algo na verdade bem ruim. Caso você fosse andar com grandes quantidades de moedas, você tinha que andar com grandes bolsas, e isso, bom, facilitava muito você ser roubado ou chamar a atenção. Foi então que surgiram os bancos, onde as pessoas iam e guardavam essas quantidades de moedas dentro de cofres, dentro dos próprios bancos. Esses bancos davam basicamente um laudo, um documento onde ficava escrito a quantidade de dinheiro, de valor que você tinha armazenado. Esses documentos começaram a ser utilizados como forma de pagamento, já que era um documento bancário e as pessoas acreditavam naquele papel. Logo então, foi produzido Logo então, foi produzido a moeda em formato de papel, porque ali você já tinha a confiança, a validação de que aquele tipo de ativo e transação monetária funcionava. Certo, então a moeda foi empregada como forma de valor.
Entretanto, hoje, como você deve conhecer, o seu salário não é pago mais em dinheiro, como já foi pago algum dia. O seu salário ele normalmente cai a partir de uma transação bancária para um outro banco, onde o seu chefe paga o seu salário fazendo uma transferência de valor. Mas isso não é necessariamente já um real digital? Isso não é basicamente já um real digital? Qual a necessidade então de ser criada uma nova moeda real? Bom, se nós formos pegar alguns dados que eu vou colocar gráficos aqui na tela, o sistema bancário atualmente gasta uma enorme quantidade de energia. E isso é tão ruim para o meio ambiente quanto custoso a ele. Se a gente for pegar a quantidade de energia gasta e transformar essa quantidade de energia em emissão de CO2, que é assim que a gente mede a quantidade poluente de energia produzida, a gente vai ver que o sistema bancário é o maior poluente do planeta. Se formos comparar isso, por exemplo, com a Bitcoin, que é basicamente uma moeda digital, temos a acreditar que é possível que as criptomoedas sejam menos custosas, assim como menos agressivas ao meio ambiente do que é atualmente o sistema bancário, além de ter uma segurança maior. Por isso, em um primeiro momento, me faz acreditar que a inserção do real digital pode ser algo benéfico não só ao Brasil, aos bancos, aos governos, ao Banco Central, como também ao meio ambiente ao nosso redor. Mas certo, com tudo isso, vamos analisar um pouco das notícias e vermos o que aconteceu e o que foi lançado nessas últimas matérias. Certo, vamos lá, vamos entender o que é esse tal de real digital. Bom, o real digital nada mais é do que uma criptomoeda produzida e feita pelo Brasil. Ele não foi implementado ainda, na verdade está um pouco longe disso. Nós temos alguns exemplos de moedas digitais, como a feita pela China, por exemplo, que é o Yuan Digital. Ele já está no mercado, já existe há algum tempo, e após o seu lançamento, muitas ações foram tomadas contra a Bitcoin para impedir o seu avanço e valorizar a moeda local. Assim como dito no último vídeo, que eu vou deixar aqui no canto falando um pouquinho mais sobre isso. Mas bom, vamos entender o que é esse tal de real digital. Vamos ler a notícia que saiu no dia 24. O Banco Central divulgou as diretrizes do real digital e prevê ter condições para implementação em até 3 anos. Ou seja, em até 3 anos é possível que o real digital venha a ser lançado. Vamos ver mais. A instituição que está trabalhando no caso da produção da moeda é a instituição do Fábio Araújo. De acordo com o Banco Central, o real digital será uma extensão da moeda física, que ficará guardada sob custódia nos bancos e instituições de pagamento. O real digital terá foco em novas tecnologias como as chamadas a internet das coisas. Bom, essa internet das coisas não é nada mais, nada menos do que uma teoria onde as coisas vão cada vez mais fazer parte da internet. É basicamente a sua geladeira conseguir acessar a internet e fazer o pedido das suas compras quando a sua comida está acabando, a sua carne está no final ou alguma comida sua estraga. Isso é a internet das coisas. É o texto que diz onde cada vez mais as coisas vão estar conectadas à internet do que as pessoas. Bom, a evolução tecnológica que conectará mais objetos à internet e outros contratos inteligentes, que garantem a segurança da execução de acordos, usando para isso a tecnologia da blockchain. Bom, até aqui parece realmente que o real digital tem alguma semelhança com a Bitcoin. Aqui ele está usando a rede de tecnologia blockchain, que atualmente é a rede de segurança mais segura no mundo, que a partir do momento que uma informação é posta nela e o seu bloco de informação é trabalhado, ele é anexado à rede, e para que você consiga descriptografar esse bloco, é necessário que seja descriptografado todo o conjunto de informações produzidas dentro da rede para conseguir acessar a informação. E isso é basicamente impossível, necessitaria de máquinas extremamente fortes e capazes com uma rede de energia insana, que atualmente não existe capaz de descriptografar essa rede blockchain. Por isso, cada vez mais essa rede vai ser utilizada como fonte de segurança e para armazenar dados, assim como está sendo trazido para a produção das moedas. Vamos continuar lendo a matéria. Ainda segundo o Banco Central, a moeda
a moeda facilitará a realização de pagamentos e compras no exterior. Entretanto, a cotação do real digital em relação a outras moedas poderá ser diferente do real tradicional. Ao contrário das criptomoedas, porém, elas são asseguradas pelos bancos centrais e têm menos volatilidade. Ou seja, o que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer aqui que o real digital pode não ter o mesmo valor da moeda real que nós temos aqui no Brasil. É como se ela fosse uma moeda à parte. Ainda temos bastante a debater e a ser feito antes de estabelecer o cronograma de lançamento do real digital. A gente não espera que o real digital acabe com o real físico e nem com os depósitos bancários. Vai conviver. Vai ser mais uma opção do usuário, declarou Araújo do Banco Central. Aqui vem uma parte extremamente importante da matéria, onde eu vou mostrar essa parte da matéria, depois nós vamos para um outro site, onde ele diz: a emissão pelo Banco Central como extensão da moeda física, com a distribuição ao público intermediária pelos bancos e instituições de pagamento. O Banco Central considera importante manter esse sistema de duas camadas. O Banco Central emite e os bancos fazem a custódia, disse Fábio Araújo. Ou seja, o Banco Central produziria essas moedas e disponibilizaria aos bancos para eles assim realizarem a transação, a transferência desses reais digitais para os clientes, para os consumidores, ou seja, para mim e para você, caso nós queiramos obter essa moeda. Até aí não parece algo tão ruim, por mais que a gente não possa comprar ele diretamente, os bancos vão ser o intermediário, ou seja, cabíveis uma quantidade de taxas sobre esse real para a transição da sua moeda real, do seu valor que você tem no banco, para o criptoativo real. Ou seja, o Banco Central está abrindo uma brecha para que os bancos não sofram com a inserção do real na nossa economia, para que eles possam lucrar em cima disso. Por ser um passivo do Banco Central, entretanto, não será permitido aos bancos emprestarem a outros clientes esse recurso, como acontece atualmente, e depois os devolvam ao cliente. Vamos para a próxima matéria e depois a gente volta aqui. Vamos ler agora o começo da matéria em Estadão para entendermos melhor o que ele quer dizer com os bancos não são permitidos emprestar essa moeda. Por ser um passivo do próprio Banco Central, entretanto, não será permitido que os bancos emprestem a outros clientes esses recursos, como acontece atualmente, e depois os devolvam ao cliente. O depósito bancário é um passivo do banco. Você coloca o dinheiro no banco e quem tem a responsabilidade por garantir aquele dinheiro é a instituição onde foi feito o depósito. No caso do real digital, é um passivo do Banco Central, custodiado na instituição, explica o representante do Banco Central. Certo. Vamos entender um pouquinho melhor lendo um pouco da matéria do Estadão. Outra diferença que é o real digital será necessariamente custodiado por instituições financeiras. Em outras palavras, o saldo estará sempre dentro de um banco e as transações financeiras ocorrerão por intermédio desse sistema bancário. Não será possível fazer transferências e pagamentos diretamente entre duas pessoas sem passar pelo sistema bancário, como ocorre hoje com as criptomoedas. Ou seja, uma das grandes vantagens que você tem entre os criptoativos é você não ter que depender de um sistema bancário para fazer todo esse tratamento dos dados, para fazer o tratamento das informações. A partir do momento que você tem a necessidade de nos bancos fazerem a transação e o envio de dados desses ativos para uma outra conta, você perde uma coisa muito importante dos criptoativos, que é a parte da descentralização. Ou seja, a transação desses ativos não vai ser nada diferente do que você enviar um Pix para outra pessoa, porque a transferência dessa informação ocorre através do banco, assim como vai acontecer com o real. Ou seja, você nunca vai ter o real em uma carteira à parte, como acontece nas criptomoedas. Quando você compra um Bitcoin,
você pode simplesmente transferir ele para sua wallet, para sua carteira e deixar armazenado lá e transacionar entre pessoas. Pelo que está dizendo aqui na matéria, não será possível fazer isso com o real digital. Ou seja, sempre que você comprar um real digital, o seu real digital basicamente vai ficar dentro do banco. Você não vai ter uma carteira à parte como você tem nos criptoativos. Ou seja, significa que os bancos te obrigam a comprar esse ativo por ele e manter ele lá. Certo, então nós já perdemos um dos grandes vantagens que você tem das criptomoedas, que é a parte da descentralização, de você não ter um único lugar trabalhando essas informações e fazendo o processamento desses dados. Todos esses processamentos vão ter que acontecer dentro dos bancos. Diferente dos criptoativos, que pode acontecer a partir de qualquer computador trabalhar. Para ficar mais claro, dentro dos criptoativos existem dois tipos de valor, dois tipos de tratamento de processamento de dados. O Proof of Work, que é quando você é recompensado pela rede pela qualidade do seu trabalho, ou seja, quanto melhor for o seu poder de mineração dessa informação para a rede, maior vai ser a sua recompensa. E Proof of Stake, que você pega a quantidade de moedas que você tem e deixa elas paradas em um lugar fazendo o processamento desses dados. E você é recompensado pela quantidade de moedas que você tem parada para fazer esse tratamento das informações da rede. Aqui você estaria dando esse tratamento para o banco. O banco trataria essas informações e faria o processamento desses dados, aumentando ainda mais o gasto energético que já tem dentro do sistema bancário. Além disso, como todas as transações acontecem e passam através dos bancos, isso quer dizer que o banco vai saber todas as transações que você fizer com esse real digital para qualquer pessoa. Ou seja, o governo, assim como os bancos, vão ter cada vez mais controle do que você compra e do que você deixa de comprar. Assim, perdendo a outra qualidade que são dos criptoativos, que é a sua privacidade. A partir do momento que eu transaciono uma Bitcoin da minha carteira para a carteira de um amigo meu, do meu irmão, do meu primo, do meu avô, da minha tia, esses ativos, eles não necessariamente são contabilizados pelo governo, ele não sabe que eu enviei. Então, eu tenho um anonimato dentro dos criptoativos, dentro das criptomoedas. E a partir do momento onde o governo, onde o banco sabe todas as minhas transações, eu perco essa qualidade, eu perco esse anonimato. Assim, tirando outra das características dos criptoativos, das criptomoedas. Vamos voltar agora para a matéria do G1. Aqui. A cotação do real digital frente a outras moedas, porém, poderá ser diferente do real tradicional. Segundo Fábio Araújo, os bancos estão adotando a postura de a cotação ser equivalente, mas por conta das forças do mercado, poderia haver um deslocamento na cotação das duas moedas. A cotação do real digital ainda não foi definida e está em discussão. Vamos ler o mesmo trecho que fala dessa matéria no Estadão. Como a fase atual ainda é de desenvolvimento, ainda não está definido se R$1 da moeda digital valerá exatamente R$1 da moeda convencional, mas o Banco Central pretende permitir que a moeda digital seja transformada em moedas convencionais se o usuário quiser. Ou seja, a intenção é que ele seja possível para uma pessoa, por exemplo, sacar em notas de reais parte do seu saldo de real digital que estará no banco. Ou seja, você acabou de perder mais uma característica dos criptoativos, eles serem completamente digitais. A partir do momento que você pode sacar esse dinheiro... Bom, quanto ao meu primeiro entendimento da moeda, eu pensei que elas pareceriam muito com a Bitcoin. Porém, esse fator dos bancos controlarem todas as transações e fazerem essa mineração de dados, esse tratamento dos dados, torna o que seria o ponto forte de um criptoativo como a Bitcoin um ponto extremamente fraco, extremamente frágil. E o porquê disso? Vamos vir para aqui para a tela um pouquinho. Em dólares, na casa dos bilhões, dentre todas as moedas. Aqui está o real brasileiro.
Essa é a quantidade de bitcoins que são transacionados atualmente. É uma quantidade bem alta comparado com o real brasileiro, comparado com o euro, com o dólar. E aqui, como vocês podem ver, é a quantidade de energia consumida pela Bitcoin em comparação com o sistema bancário. O que significa isso? Significa que o sistema bancário em si, ele é muito danoso ao meio ambiente. A quantidade de energia que ele consome para a produção das moedas, para o transporte da madeira, para o tratamento desse papel, para a impressão das notas, para fazer o tratamento de todas as informações que já acontecem, é cerca de 10 vezes maior que a Bitcoin. É cerca de 10 vezes maior que ela. Sendo que, assim como eu citei na imagem anterior, a quantidade transacionada de Bitcoins não é tão diferente da transacionada de outras moedas. O que significa isso? Significa que o meio que a Bitcoin é utilizado no tratamento desses dados é muito menos danoso ao meio ambiente e muito mais econômico devido à quantidade de energia consumida do que o sistema bancário é atualmente. A partir do momento que você lança um criptoativo, que você lança uma moeda digital da que já existe, a quantidade de transações utilizadas nela vai aumentar, vão ter mais quantidade de transações. Ou seja, assim como aqui na imagem, o número, a quantidade de energia requisitada para esses ativos transacionarem e continuarem funcionando vai aumentar ainda mais, tornando o sistema atual bancário, que já é muito extremamente danoso e caro, pior do que ele já é. Quando você usa o sistema de eletricidade, o modo de mineração utilizado pelos criptoativos, esses lugares, para você conseguir minerar essas moedas, as pessoas, as mineradoras, elas têm de lugares onde a energia é barata, onde existe um gasto de energia, onde existe incentivo para o consumo de energia, como no Paraguai, que tem a hidrelétrica que produz tanta energia que o próprio Paraguai não consegue consumir. Então lá a energia ela é muito barata, tem incentivo para consumir essa energia. Em alguns lugares na China, onde nos tempos de cheia você tem uma quantidade de produção de energia muito maior do que a cidade consegue consumir, por isso lá tem uma concentração alta de mineradoras. Então, quando você usa a mineração desses criptoativos de modo descentralizado, onde qualquer um pode minerar e é recompensado por isso, você faz com que as pessoas procurem lugares onde a energia é descartada e assim eles reaproveitam essa energia para a produção e tratamento de dados. Em sistema bancário, por que isso não acontece aqui no Brasil? Por que as pessoas não montam mineradores aqui no Brasil? Porque a energia aqui é cara, aqui a energia toda é consumida. Então, para você adicionar esse novo tipo de transação com o sistema bancário, somado à transação de criptoativos do real que está por vir, você vai aumentar muito essa taxa de energia, você vai aumentar muito os custos operacionais, o que deveria tornar o sistema bancário mais barato, o que deveria deixar ele mais viável, mais econômico, melhor para o meio ambiente, vai fazer exatamente o efeito contrário, vai tornar ele mais caro, vai fazer o gasto energético ser maior, porque o tratamento de dados é mais difícil do que uma transação que acontece por Pix. Então você perde uma grande qualidade do ativo. É isso o que eu quero falar aqui com tudo isso, é que o real ele está muito mais parecido com você mandar um Pix do que com você transacionar uma criptomoeda. O real, como está sendo produzido do jeito que está, passando por dentro dos bancos, sendo eles o intermediador, perde todas as características do ativo. Você não tem o anonimato, você não tem a descentralização, você não tem a melhora econômica, porque quanto ao uso de energia, quanto ao tratamento de dados, a moeda não simplesmente corta o uso do papel, muito pelo contrário. Aqui, como a gente está vendo aqui na notícia agora, aqui ó, o real digital poderá ser trocado pelo real tradicional e vice-versa. Dessa forma, segundo o Banco Central, será permitido que possa ser sacado nos caixas eletrônicos. O que isso significa? Significa que o que era feito para se usar menos a moeda real pode ser usado para produzir mais ainda da moeda.
você não diminui o problema, você acrescenta mais. A única vantagem que eu vejo aqui de forma real, a única vantagem verdadeira que tem em você ter a moeda real, o criptoativo real, é na questão de você possivelmente ter que pagar menos taxas ao transacionar quando você for para fora do país, como está escrito aqui. O Banco Central espera que, por ser digital, seja mais barato transferir recursos ao exterior, ou seja, realizar pagamentos de serviços e produtos contratados em outros países. Se tiver acordo de transferência de fundos com outros bancos de forma digital, facilitará bastante, evitará o fluxo físico e o custo será bem reduzido e eficiente, declarou Fábio Araújo. Porém, é preciso ser aprovado a nova legislação cambial e análise do Senado Federal. Ou seja, precisa primeiramente ter ser aprovada uma nova legislação para que isso funcione. Segundo, o próprio Pix, como quando ele foi inserido, ele seria algo muito danoso aos bancos, porque você não teria que mais pagar um TED, pagar um DOC para você fazer as transações. Isso seria de modo horrível para os bancos. Qual foi a alternativa que os bancos tomaram para não tomar prejuízo com o Pix? Eles inseriram taxas em cima das transferências do Pix, eles colocaram taxas para você registrar as suas chaves Pix. Então, o que impede que os bancos, sendo eles os intermediários, eles não cobrem taxas para te vender esse criptoativo real? O que impede eles de não quererem lucrar com isso, já que ele é um intermediador? Ele não traz o benefício de você poder ter uma carteira à parte, como existe nos criptoativos. Eu posso ter 500 carteiras digitais aqui e nenhuma delas vai me cobrar nada para ter esses criptoativos. A única coisa que eu tenho que pagar é a taxa de transação de mineração. Já com os bancos, eles não deixam você ter uma carteira. Eu não posso, no mesmo lugar que eu guardo meus bitcoins, poder guardar a minha moeda real. Como foi dito aqui na matéria, os bancos vão fazer isso. Os bancos vão se tornar essas carteiras. Isso não deixa você tirar o dinheiro do banco. Muito pelo contrário, força cada vez mais você manter o seu dinheiro no banco. E ser cobrado taxas para manter. O que impede do banco não te cobrar uma mensalidade para você ter esses criptoativos reais no banco? Então, eu não vejo como o real possa ser algo benéfico. Repetindo, o único ponto de vista positivo que eu vejo para a moeda real é você usar ele como transações cambiais. Você usar esses recursos quando você for viajar para o exterior, quando você quiser comprar algum produto importado, aí pode ser que exista alguma vantagem nele. Tirando isso, você só criou um lastro novo da sua moeda. Você só criou Você inseriu um tipo de moeda a mais na sua economia. Certo. Então, de maneira clara e resumida, vamos falar diretamente todas as diferenças do criptoativo real para qualquer outra criptomoeda. Eu vou falar assim bem pertinho do microfone porque está tendo uma obra aqui em casa e eu pausei a gravação do vídeo para continuar em outro momento, mas a obra não acabou, então vamos direto ao foco. O criptoativo real, como você viu no vídeo, ele, diferente de criptomoedas normais, onde você pode ter uma carteira digital, ele, diferentemente delas, única e exclusivamente vai poder ser mantida e tida dentro dos bancos. Então, essa já é uma das grandes diferenças entre criptoativos e o criptoativo real, a CBDC. Você única e exclusivamente poderá ter ela dentro do seu banco. Outra diferença muito grande é que quem fará o tratamento de todos esses dados das transações acontecidas dentro da real vai ser os bancos. Única e exclusivamente eles que vão fazer a mineração e o tratamento de todos esses dados e feitos blocos de informação. Diferentemente das criptomoedas, onde qualquer um pode fazer isso dependendo do seu processo de mineração. Além disso, pelo banco cuidar dessas transações, você vai perder ao outro benefício que é o anonimato. Quando o banco cuida de fazer todas essas transações e transferências, o banco,
o Banco Central vai saber exatamente tudo que você gasta o seu dinheiro, podendo te monitorar e controlar. A desculpa dada no artigo, como a gente passou em algum momento, é para que eles tenham um controle e fazer armas contra a corrupção. Mas independente disso ou não, o banco vai controlar todas as suas finanças e saber exatamente tudo que você compra ou deixa de comprar. Ou seja, ele tem mais poder e saber sobre as suas decisões de compra e venda de qualquer tipo de coisa. Já está aí a outra diferença dele. E mais uma delas, eu acreditava que você ter um criptoativo real poderia trazer algumas vantagens. Entretanto, o Banco Central nem ao menos consegue acreditar que ele vai conseguir manter o lastro do criptoativo real ao mesmo valor da nossa moeda, do nosso dinheiro real. Ou seja, ele pode ter um valor diferente do que é. Ou seja, um real físico pode ter um valor diferente do real digital, sendo maior ou menor. Ou seja, o lastro do Banco Central não consegue prometer. O Banco Central não consegue prometer um lastro para essa moeda. Ele não consegue garantir que o criptoativo real digital vai ter o mesmo valor da moeda. Isso vai fazer, uma confusão bem grande na hora de você mexer e transacionar o seu dinheiro, porque ele pode ter um valor diferente. Além disso, esse dinheiro, diferente das criptomoedas, ele não é totalmente digital, ele pode ser convertido e sacado em caixas. Então você não vai ter nenhuma economia de valor como produção de moedas. Talvez seja necessário até mesmo, dependendo da flutuação e a variação da moeda, você imprimir mais notas. Vamos dar um exemplo claro. Digamos que o criptoativo real, por algum motivo, tenha sido interessante em algum momento e obtenha muito sua procura. O Banco Central não consegue fazer esse controle e ele vai a valer R$2. Então, o criptoativo real vale R$2 da nossa moeda original. Se as pessoas transformarem esse dinheiro e acabarem imprimindo, o governo vai ter que produzir o dobro de moeda, vai ter que produzir o dobro de notas para essas pessoas poderem sacar o dinheiro delas. Assim, é possível que gere até mesmo uma inflação e desvalorize ainda mais a nossa moeda real, devido à quantidade de novas moedas que vão ser inseridas e produzidas. Então, eu não vejo como essa nova moeda real pode ser boa de maneira real de novo, para a nossa economia. Na verdade, eu acho que ela é bem perigosa, os efeitos dela são bem perigosos. É mais uma tentativa de controle e do Estado não perder o seu poder e o seu controle frente a outros criptoativos, como por exemplo a Bitcoin, que tem ganho tanta força com o passar desse tempo. Inclusive, no começo, onde eu comecei a gravar esse vídeo, até agora, onde eu estou fazendo essa última parte da edição final, El Salvador aceitou a Bitcoin como sua moeda, e assim dando mais força para ela e incentivando outros países a fazerem isso. Como essas notícias vão surgindo, países como a China, que tem a sua própria criptomoeda, o seu criptoativo, tendem a querer manter mais a força, enquanto outros países tendem a aceitar a Bitcoin e transformá-la sua força atraindo empresas. A tentativa de criar esses do criptoativo real, eu acredito que seja para tentar impedir esse avanço da criptomoeda como a Bitcoin aqui no país. Entretanto, é possível que ela tenha mais prejuízos do que benefícios, né? Isso é o que eu acredito sobre ela e como ela vai performar e agir aqui. Mas até então é tudo uma questão de especulação. Eu li apenas a matéria com vocês para vocês verem o que saiu nesses últimos tempos, essas últimas notícias. Eu vi muitos youtubers falando sobre ela, mas não trazendo fatos como essas matérias que eu trouxe para vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido um pouco mais sobre como ela vai funcionar, que ela vai circular apenas dentro dos bancos, que você vai ter que ver com ele. Tome muito cuidado para quando ela sair, caso você queira adquirir com taxas que o banco pode cobrar em cima dela, como as atuais que ele já te cobra e possivelmente novas taxas para ter a sua carteira digital dentro do banco. Então tenha muito cuidado com isso. Tenha muito cuidado para não acabar transformando os ativos no real e ele não ser uma boa moeda ou coisa ruim. Vamos esperar mais para frente para ver como esse real vai vir assim nos próximos meses, no próximo ano, e ver como ele vai funcionar na nossa economia. Bom, eu sou o Vinícius da Economia de Valor, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Tamo junto e tchau!